Palavra de Deus, vamos lá. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Diga um amém aí, diga. Vamos orar. Nós cremos aqui que Deus fala, que Ele usa pessoas para falar, né? Então, se você acredita também, pede para Ele falar com você. Fecha os teus olhos, comece a orar agora aí, ore e fala para Deus, Senhor, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, minha oração é que onde o Senhor encontrar alguém aqui, pedindo mesmo uma palavra, que o Senhor derrame palavra. Minha oração é que aquela pessoa que quando saiu de casa disse, eu preciso muito ouvir Deus falar comigo. Surpreende essa pessoa. Ela falou contigo, Senhor. Ela falou ontem, ela falou hoje. Surpreende ela, fala mesmo. Dá a tua palavra para ela. Oramos aqui também uns pelos outros, oramos por aqueles que depois de alguns dias vão ouvir essa palavra, que recebam da mesma forma, recebam a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus quer muito falar com você. Domingo passado, nós começamos a falar de 2024 de uma forma antes de chegar em 2024. Eu até criei aqui um imaginário com vocês, de forma que nós vamos entrar em 2024. E vimos aqui algumas coisas que não podem ir conosco para 2024, algumas coisas que seria muito importante você deixar, você não levar para 2024. O apóstolo Paulo diz, eu faço assim, ele diz, eu esqueço das coisas que ficam para trás e eu avanço para as coisas que estão à frente. Então, nessa visão de que vem 2024, de que tem algo para frente, e eu queria que você recebesse essa palavra, o que tem para frente são promessas de Deus para a tua vida, amém? Então 2024 vem aí, e o livro de Provérbios diz que o Senhor vai acrescentar ano de vida e de paz. Quem crê nisso? Então, você entende? Assim, crendo dessa forma, eu quero ir para 2024, eu quero viver essas palavras, eu quero viver estas coisas. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus fala que Ele tem planos. E se Deus está acrescentando mais um ano, por misericórdia, por graça, se Ele está dando um ano, é porque ainda tem planos ainda. Claro, muitos já se cumpriram,
mas diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum, por melhor que seja, alcançou imaginar o que ainda há de vir. E ainda há palavras que diz que melhor é o fim das coisas que o início delas. Então, crendo dessa forma que há algo me esperando, há algo preparado de antemão para a minha vida, há algo que Deus tem planos que são extraordinários. Quem crê assim aqui? Lá no livro de Jó, ele chega a dizer assim: Deus faz coisas tão extraordinárias que não se podem contar. Então, olhando desta forma e querendo entrar neste ano, me apropriar do que há de vir, algumas coisas não devem ir para lá, né? Algumas mágoas, ressentimentos, frustrações, decepções, algumas coisas que não foram boas, né? É melhor não ir. Então é melhor você falar com o Senhor a respeito disso e entrar neste ano desta forma. Eu queria continuar com vocês falando sobre ir para 2024, né? Estar lá, chegar lá em 2024. Palavra de hoje que eu quero estudar com vocês aqui: Deus vai estar com você em 2024. Se você estiver do lado de alguém que você goste muito, aí fala sério para essa pessoa, fala assim: essa era a grande dúvida de Moisés, sabe? Essa era a grande dúvida o tempo todo dele. Deus está falando com ele, e ele começa a falar com Deus: tudo bem, mas quem é que vai estar lá comigo? Eu vou chegar lá, eu vou estar lá, e quando eu chegar lá, o povo vai me perguntar: quem é que vem com você? Quem está com você? Quem te mandou? Essa era a dúvida dele, o tempo todo. E é incrível a dúvida, olha gente, é incrível. Porque, não sei se você já leu, ele está diante de uma árvore com fogo sem queimar. Mas ainda tem dúvida, ele ainda tem dúvida. Ele ainda faz perguntas. Ele está ouvindo uma voz, uma árvore em chamas que não pega fogo, uma voz falando com ele, e uma voz dizendo assim: sou eu que estou falando, olha. E mesmo assim ele tem dúvida. E aí a dúvida dele é essa assim: ok, mas e quando eu chegar lá? Quem é que vai estar lá comigo? E aí Deus responde para ele. E quando Deus responde para ele, não é apenas um nome que Deus está falando para ele. Se vai lá, fala para eles o meu nome. Não é o nome que Deus está falando. Na nossa razão humana, e pegando todas as línguas que existem, o máximo que atingiu na tradução disso, do que Deus falou, foi: eu sou o que sou. Mas não foi isso. A palavra que foi dita naquela hora, enquanto aquilo estava em chamas, era Erié, Axé, Erié. E é lindo isso, porque o que ele queria dizer de fato ali: eu me tornarei tudo que você precisar e na hora que você precisar. Então lá onde você chegar lá, eu vou estar com você, e a maneira como você vai identificar que eu vou estar com você é que tudo que você precisar, eu serei para a tua vida. O salmista, quando compôs a música, e entendendo isso, ele disse: o Senhor é o meu pastor, e tudo que eu precisar, eu não terei falta de nada, né? E ele está numa composição, e ele diz assim: e ainda que eu ande por vales de sombra e de morte, e nesse momento eu vou precisar de alguém, ele diz: o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar comigo lá. Então,
não terei medo de nada. Você pode dizer um amém? Deus vai estar com você em 2024. E você vai saber que Deus vai estar com você quando você acreditar que tudo quanto você precisar, tudo quanto naquele momento ali estiver vivendo, Ele vai estar ali com você, né? Em 1996, eu vou falar algumas coisas para vocês agora. São datas que Ele apareceu para mim. Em 1996, eu estava numa sala de cirurgia, acompanhando a minha esposa, nascimento do nosso primeiro filho, e uma palavra ruim, puxa, a gente era moço, e a gente era menino ainda, né? E a médica falou em transplante de rim. E nós fomos para o parto debaixo de uma palavra dessa, que estava em observação e a criança ia nascer e esperava algo, que se ele precisava urinar para saber que aquela retenção de líquido nos rins tinha passado esse efeito. E a médica dela estava lá, tinha outros médicos, e tinha um médico amigo meu, que era dono de uma UTI neonatal, estava acompanhando. Ele falou: eu vou estar com você o tempo todo lá, eu vou acompanhar. E quando o Renan nasceu, quando tiraram o Renan, foi cesárea, o médico dos médicos estava lá, né? Então, quando levantaram o Renan, ele urinou no médico. Porque Deus disse que tudo que você precisar, e na hora que você precisar, eu serei o que você precisar. Em 1997, eu não sabia o que era depressão, nem se falava em depressão. E eu estava vivendo um momento ruim demais, uma tristeza profunda. Tinham roubado o meu sonho, eu estava desempregado, devendo, sem perspectiva nenhuma. Eu não sei se alguém sabe do que eu estou falando, sabe o que é isso? Você não olha para frente, porque se você olhar para frente, você só vai ver pior ainda, né? Então, você baixa a cabeça. E eu estava vivendo um momento assim, tão abatido, que eu dormi dirigindo o meu carro na Dutra. Eu tinha um Monza azul, e eu não sei em que momento, eu não faço ideia, eu sei que eu desliguei. A tristeza era tão grande, o abatimento era tão... eu chorava muito dentro do carro, e em algum momento eu acho que eu desmaiei. Alguma coisa deve ter sido isso, porque eu dormi. E eu não sei dizer o quanto eu andei com aquele carro. Eu não sei dizer. Mas aquele que não tosqueneja e não dorme apareceu. Aquele que não cochila apareceu. Porque meu carro andou. E eu fui acordar, era de dia, eu fui acordar quando a sombra do viaduto passou. Eu passei debaixo. E a sombra passou sobre o carro, eu despertei. E aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, porque eu não sei o quanto eu andei com aquele carro, dormindo. Mas hoje eu sei dizer para você que o meu Deus estava comigo. Você pode ainda falar para alguém assim: é assim que Deus vai estar com você em 2024. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Em 2001, eu estava na sala de um médico e, gente, eu não sei você, mas tem algumas coisas que eu já ouvi falar muito na vida dos outros, mas na nossa vida é difícil demais, né? Tem algumas coisas que eu falo assim: não, na minha não, na minha não, né? E nós estávamos no consultório médico,
uma consulta e o médico falou que a Heloíde tinha um tumor. Eu falei, não, tumor não. Como assim tumor? Ele falou, é um tumor e tem que ser tirado rápido. E hoje eu sei, hoje escrevendo isso aqui eu sei. Antes eu não sabia isso, nem imaginava o que era aquilo. Porque quando ele falava aquele tumor, essa palavra tumor, falava da cirurgia, quando ele falava com a gente ali naquele consultório, o pânico, você fica assustado, começa a pensar coisas, mas naquele momento, o médico virou para mim e perguntou por que eu estava rindo. Hoje eu sei, hoje eu consigo escrever para você, porque a minha esperança estava naquele consultório médico, e transformou meu desespero em riso. E a minha esperança, enquanto o médico dizia, é um tumor, dizia para mim, creia somente, não temas. Passado alguns dias, a Heloíde foi tocada de madrugada, acordou, estava sem o tumor. Em 2024 a esperança vai bater na sua porta, e vai dizer para você, não temas, creia somente. Em 2002, eu estava num momento ainda difícil, tentando ajustar a minha vida por causa de um tombo que eu levei. Então eu estava assim, pagando dívida. Eu só tinha dívida. Eu acho que foi o ano que nós mais brigamos, porque a nossa conversa sempre terminava na dívida. Era uma dívida, e não tinha como fazer, não tinha como resolver, não tinha. Então a discussão sempre terminava assim, você quer que eu faça o quê? Mas o dono do ouro e da prata fez uma visita, porque ele disse assim, eu me tornarei o que você precisar. Nós pagamos a nossa dívida, e algo humanamente impossível aconteceu. Foi liberada uma situação em que nós compramos o terreno onde hoje é a nossa casa própria. Porque ele disse para Moisés, diga para eles, e eu falo para você que está em dúvida se eu vou estar lá, eu vou ser para você lá, e eu vou me tornar, vou me deixar ser revelado para você, o Deus que supre todas as necessidades. Em 2009, feliz, gente, já estava em outra situação, estava muito feliz. Um cara como eu, algumas coisas que para mim assim eram improváveis, para mim era demais. Já era testemunho na minha vida, eu já estava, casado, já tinha um príncipe. 2 vezes que eu falei hoje de você como príncipe, cara. Capricha no meu presente de Natal, pelo amor de Deus. E formado em economia, cara, aquilo para mim é demais, Casa própria, meu pai, que isso? Não imaginava um negócio desse, nunca na minha vida, nunca. Estar assim, as coisas, pastor, que isso, E aí, estou acompanhando a Heloíde numa consulta médica, e recebo a notícia da médica olhando para mim, dizendo assim, o senhor vai ser pai. Não falou senhor, eu errei agora, não falou senhor não. Senão você... falou você vai ser pai de uma princesa. Eu chorei, gente, caí em choro, fui lá, saí do consultório, saí correndo, fui lá no meio da rua, comecei a gritar, e gritava no meio da rua, dizendo, eu não mereço. Mas sabe quem apareceu para mim nesse dia dessa notícia? O Deus que surpreende. E Ele vai aparecer para você em 2024. Crê nisso? Fala para alguém se o Deus que surpreende vai te visitar em 2024. E tem algumas datas que eu estou pulando, hein?
Ok. Em 2010, eu ouvi um diagnóstico esquisito demais. Isso aí é um negócio muito esquisito, muito. É aquilo que a gente fala, os outros, a gente ouve falar dos outros, tal, mas quando fala de você, eu falo, não, tem algo errado, não pode ser, tem alguma coisa que está errada. Eu recebi o diagnóstico de câncer, né? E eu vi o desespero do médico me tratando, assim, tratando aquilo, falou, isso aí tem que tirar rápido, isso não é brincadeira, você demorou muito para cuidar disso, você demorou para resolver, e nós temos que cuidar disso, e foi uma cirurgia dolorosa demais, demais, eu levei 16 pontos no nariz, né? Mas o Deus que cuida da minha vida, o Deus que falou que se tornaria para mim, dizendo para mim, não tenha medo de nada, porque eu jamais te deixarei, jamais te desampararei, tu és meu. Eu ouvi o médico falar, eu tirei todo o câncer, né? E você nem nota que o meu nariz tem 16 pontos, né? Um dia eu falei sobre isso, as pessoas vinham conversar comigo para dar tchau, fazia assim para ver se enxergava. Eu pulei algumas datas, claro, e nem falei do dia que sofremos um acidente de carro, onde uma colisão muito forte rasgou a lataria do nosso carro, soltou o cano de combustível, onde o Renan estava deitado, com a cabeça ali. O cano bateu na cabeça dele só para acordar. Ele acordou, não aconteceu nada, porque o guarda da minha vida estava lá, né? Graças a Deus não aconteceu nada conosco, não aconteceu nada com outro carro, com as pessoas, graças a Deus, né? Nem coloquei aqui o dia que estávamos na igreja, orando, intercedendo na igreja, e o ladrão estava na nossa casa. E ele quebrou todas as ferramentas dele. Nós chegamos em casa, as ferramentas dele estavam quebradas. Ele tentou entrar na nossa casa e não conseguiu. No dia seguinte, quando o rapaz da empresa de vidros foi na nossa casa para ver o vidro, ele falou assim, corre e segura o vidro que ele vai cair, o vidro está solto. Ele não conseguiu entrar, porque aquele que é sentinela, o guarda da nossa vida, e se ele não estiver lá, em vão vigia qualquer um, mas se ele estiver lá, nada vai acontecer. Eu queria profetizar em 2024, o guarda de Israel vai estar na sua vida. Alguém crê nisso? Amém. Vamos lá, eu queria estudar então com você, que essa foi a resposta de Deus para Moisés, né? Deus falou para ele está numa dúvida, ele fala, ok, eu vou, mas e quando eu chegar lá? E aí essa conjugação verbal, ele falou assim, eu sou, e quando você chegar lá, diga, eu sou, porque eu vou continuar sendo. Indicativo presente, é isso? Ninguém vai confirmar que alguém confirmou. Esse indicativo presente dizendo, eu sou. E quando você chegar lá, diga, eu sou. E amanhã diga, eu sou. Em 2024, eu sou na sua vida. O que? Tudo o que você precisar, eu me tornarei na sua vida, né? E no livro de Êxodo 3:12, Deus confirma isso para ele. Ele está nessa dúvida. E aí Deus então diz, Deus respondeu, eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Qual é? Eu vou estar lá, e vocês vão voltar aqui, eu vou cuidar de tudo isso, né? Ok, vamos lá, como que nós fazemos então porque essa era a dúvida, né? Nós vamos entrar num ano agora, e eu não sei como está teu coração, o meu está assim, que vai ser o ano de Deus, o ano que Ele acrescenta, né? Vou viver as coisas de Deus para a minha vida, né? Olhe para cá só um minuto. Apesar de que os sinais das coisas, a maneira como as coisas estão andando, não sinalizem algo muito bom, eu não ando por vista,
Eu ando pela fé. E pela fé é um ano de vida e de paz. E ele disse: me tornarei tudo o que você precisar. É lindo, gente, eu ficaria aqui, eu só não tenho tempo, eu ficaria falando, porque e Moisés ainda está com dúvida, ele ainda está, mas está bom, mas eu vou chegar lá. E aí Deus, vou te mostrar, vou te dar um sinal. O que você tem na sua mão? Uma vara, joga no chão, eu vou mostrar para você o que eu vou ser. E ele joga no chão, aquilo se transforma numa cobra, e quando ele chega lá, essa cobra come as outras. O Deus de vitória na sua vida vai derrotar os teus inimigos. Você tem que crer nisso, porque é isso que ele está dizendo para você. Em 2024 eu me tornarei o que você precisar. Serei para você isso, né? Então como é que eu faço para ter essa certeza aí no coração de que Deus vai estar comigo em 2024? Eu gostaria que você anotasse, se você pudesse anotar alguma coisa. Primeira coisa, procure por Ele. Procure. Porque quem procura, procure. Quem pede, quem busca, busque por Ele. 1º de janeiro, clame por Ele, chame por Ele. E Ele diz assim: e se me buscardes, eu me deixarei ser achado por vós. Quem aqui já brincou de esconde-esconde com criança? Mas nós nos escondemos como adultos, né? É incrível, a gente se esconde para valer mesmo. E quer que a criança ache. Só que a criança não acha, de jeito nenhum. Não acha. Aí o que a gente faz? Barulho. Assobia. Mexe nas coisas. Em 2024 Deus vai dar sinais claros na sua vida que Ele está com você, para que você o encontre. Mas quem vai o encontrar? Quem procurar por Ele. Procure por Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Alguém está entendendo aqui? 2024 Ele vai estar com você. Seja a maior busca da sua vida, maior entre todas, entre o sucesso que você está procurando, entre a companhia, entre o que for que você estiver procurando na sua vida. Procure por Ele primeiro, busque a Ele primeiro, e todas as outras coisas na sua vida serão acrescentadas. Busque por Ele lá, todos os meses, todos os dias, tudo, cada momento, procure por Ele. Cada situação, a palavra é: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Você jamais vai estar sozinho, porque Deus vai estar com você lá em 2024. Jeremias 29:14. É verdade, diz o Senhor, vocês me encontrarão. Digam amém aí, diga, olha, me encontrarão. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Eu vou mudar o rumo das suas vidas. Quem crê nisso? Reunirei todos vocês espalhados entre todos os povos do mundo e os trarei de volta à terra de onde os deportei, diz o Senhor. Quando você vai encontrar com uma pessoa e é uma multidão, um lugar muito grande, e você pergunta a ela: você vai estar como? Assim diz o Senhor: eu vou estar como você precisa. Eu vou me tornar você para você. É maravilhoso isso. Porque Davi está diante de um cara de 2,90 metros. Sabe quem estava ali? Aquele que é maior do que todas as coisas. E ele diz assim: hoje o Senhor dos Exércitos te entregará na minha mão. Porque não foi comigo que você brincou, você afrontou a Ele. Foi Ele que você afrontou. Procure por Ele. Isaías 65:1 diz, o Senhor diz: povos que antes nunca se interessaram por mim, agora estão me procurando.
Nações que nunca haviam procurado, agora estão me encontrando. E eu mesmo me apresentei a quem não me conhecia como Deus e disse: olha aqui para mim, recebe essa palavra. Isso você vai ouvir em 2024. Estou aqui. Estou aqui. Dentro do carro você vai ouvir isso. Estou aqui contigo. Em lugares que você não gostaria de estar, você vai ouvir Deus falar: eu estou aqui com você. Não temas. Se você me procurar por mim, o Senhor está dizendo isso. Eu vou dizer para você todos os dias: eu estou aqui. Segunda coisa, deixa Ele fazer parte da sua vida. Eu vim pregar aqui, gritar: Deus vai estar com você. E é incrível porque pessoas ouvem uma palavra dessa e mesmo assim não deixa Ele fazer parte, não deixa Ele. Eu queria ministrar aqui: deixa Ele interferir na sua história, deixa Ele interferir em assuntos da sua vida, deixa Ele fazer parte. No Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega para Ele, confia nele, coloca Ele no assunto, né? Pede para Ele. Logo, por isso que algumas pessoas não entendem o que é oração, e não adianta eu vir falar de oração, porque você não entende que oração é a maneira da qual nós colocamos Deus no assunto. Por isso que a Bíblia diz assim: lança sobre Ele a sua preocupação, entrega para Ele, lança sobre Ele, põe Ele nesse assunto, deixa Ele fazer parte, deixa Ele interferir, deixa Ele estar no meio, deixa Ele se mover entre tudo isso, porque Ele vai estar com você lá. Só não deixa Ele de fora. Só não deixa Ele do lado de fora. Põe Ele dentro. E a maneira de colocar Ele dentro, no centro: ore, peça, clame a Ele, fala com Ele. Quantos aqui podem dar esse testemunho que já vivenciaram dessa maneira, de começar o dia colocando Deus no seu dia, assim: Senhor, vem comigo. Vou usar frases aqui, se você orou, me dá um sinal. Senhor, vem comigo. Senhor, não me deixa sozinho. Senhor, eu preciso de Ti. E quem pode dar um testemunho dizendo: foi diferente? Porque Ele estava lá. Essa oração, ela tem essa função, sabe? Deixa Ele fazer parte, põe Ele. Aliás, nessa oração, o jeito mais verdadeiro, sincero é: eu nego a mim mesmo, eu anulo a mim mesmo para que o Senhor faça parte. Por isso que a oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Saio de cena. Por isso que quando eu for falar aos outros, eu vou dizer assim: não é comigo que você está lidando, porque eu tenho um Deus, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Daniel de Souza canta: eu já falei com Ele hoje. Eu já falei com Ele hoje. Ele está vivo. Já falei com Ele hoje, né? Orar é isso, é por Deus, fazer Ele fazer parte de tudo. Você tem filhos? Ore e deixa Deus fazer parte da vida dos seus filhos, mesmo que eles não queiram, mas a autoridade sobre a sua vida. Deixa Deus fazer parte da sua casa, chame Ele. Razão porque eu não entro numa viagem, não entro na Dutra, Eloy está aqui, sem naquele momento falar: Senhor, vem conosco. Vem conosco, né? E Ele é um Deus presente. Você crê nisso? Terceira coisa, se prepare, né? Porque eu estou falando aqui, Deus vai estar com você em 2024, só que você não está preparado para algo assim. Se prepare para viver o sobrenatural, porque eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu não estou falando para você que eu vou estar com você. Eu vou estar com você, não muda muita coisa não, não muda nada, mas Ele é o grande Deus.
Quando os filhos de Davi chamam ele para estar numa festa, pai, vai estar com a gente, nós vamos fazer uma festa. Davi fala assim: filho, eu não vou, porque eu sou pesado demais para vocês. Se eu chegar lá, filho, com a minha comitiva, filho, vai dar muito trabalho para você. Davi, imagina Deus que vem com milhares e milhares de anjos. Então se prepare para o sobrenatural. Se prepare. Se prepare para ver coisas que ninguém viu. Se prepare para viver coisas que Jó, no livro de Jó, chega a dizer, ele faz coisas tão extraordinárias que não se podem contar. Você precisa estar nessa atmosfera, nesse ambiente de coisas tremendas, de coisas assim extraordinárias, algumas assustadoras até, porque quem vai estar com você não é qualquer, é o grande Deus, Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o Deus que diz a palavra: nada é impossível. Nada, esse Deus. E aí Moisés está diante dele, algo ali pegando fogo ali, sem queimar ali, falando com ele, mas quem vai estar comigo lá? E se o Senhor não for estar comigo lá, não me tira daqui, eu quero ficar aqui, eu não saio daqui. E Deus fala: mas eu vou estar lá com você. Só que, imagina, como que o Senhor vai estar comigo lá? Se prepara para isso agora. Diz o Senhor: de dia estarei contigo numa coluna de nuvem, para que o sol não te amoleste. De noite, numa coluna de fogo, para iluminar o teu caminho. Só para você entender, exceto quando o inimigo vinha atrás, a nuvem, a coluna ia na frente. Quem chegava primeiro, e diz a palavra, os outros povos tremiam, porque era algo assim, não tinha como explicar. Você imagina uma coluna de fogo na frente, antes do povo chegar. É assim que Deus vai estar com você em 2024. Você está preparado para viver essas coisas grandes e firmes que você não sabe? Você está preparado para viver o milagre de Deus na sua vida, as coisas tremendas que Deus tem para você, as coisas que nem nos melhores dias da sua vida você imaginou? Alguns já viram isso, alguns já viram o anjo dele. Alguns, quando foram ver, disseram: ué, mas incrível, nós lançamos 3, mas tem 4 na fornalha. Porque ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Mas a igreja precisa se preparar para ver essas coisas. Você pode falar para alguém do lado assim: você vai ver milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Por último, gente, vamos lá, 4. Último. Esteja com Ele. Deus vai estar com você. Mas esteja com Ele. Pode ser que Deus esteja com você e você não esteja com Ele. Pode ser. Aliás, por definição, Deus sempre vai estar com você, porque Ele é onipresente. Mas pode ser que você não esteja com Ele. Nós somos um povo religioso. O povo brasileiro é um povo religioso. Nós dizemos assim: eu estou com Deus o tempo todo. Não é verdade. Nós colocamos um crucifixo no peito e dizemos que estamos com Deus, né? Mas estar com Deus, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, estar com Deus é um lugar. É um lugar. É um lugar. Você precisa valorizar esse lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Uau! Mas acredite, Ele marcou um encontro com você num lugar. Você precisa estar lá. É um lugar. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2.
olhe para cá. Moisés está trabalhando, ele está com as ovelhas. E não sei se você já assistiu o filme. Em vários filmes mostra Moisés sempre olhando para o monte. É um monte que ele é até assustador nos filmes, né? Deus, parece que Moisés sempre olha para aquele monte como que falando, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. E aí Moisés está com as ovelhas lá, com a criação, e ele pega a criação e deixa a criação no deserto ali, e sobe ao monte de Deus. E quando ele sobe ao monte, o anjo do Senhor aparece a ele, e fala com ele isso: Erié, Axé, Erié, me tornarei tudo o que você precisar, serei contigo. Eu fico maravilhado, e falo como pastor, quando algumas pessoas vão viajar, e esse ano de 2024 você vai viajar. Mas mesmo viajando, gente, não é para fazer mala agora, calma. Mesmo viajando, algumas pessoas mandam fotos para mim. Algumas estão numa igreja lá. Algumas não estão em igreja, mas tiveram um tempo de devocional naquele lugar, porque eles estavam com Deus num lugar. Esse ano 2024 você vai trabalhar, você vai estudar, você vai namorar, você vai viajar. Falei 2 vezes viajar. Meu Deus do céu, manda gente nova, Senhor, senão a igreja fica vazia. Mas aonde quer que você esteja com o Senhor lá. Não abra mão disso. Um dia Jesus foi orar, os discípulos foram pescar, não levaram ele. Veio uma tempestade tão grande, o barco começou a virar, pânico total. Mas Ele vai estar com você lá. Ele vem andando sobre a água, aquieta a tempestade. Sempre vai ser assim. Mas você não precisa passar por essas tempestades se você estiver com Ele todos os dias. E ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, sabe quem é que prepara uma mesa para mim? É Ele. E termina o salmista dizendo: e eu habitarei na tua casa todos os dias da minha vida. Crê nisso? Fica de pé.